Olá! No nosso papo de hoje, a gente vai mergulhar num material que, olha, conecta pontos que parecem muito distantes. Bem distantes mesmo. Inflação aqui no Brasil, uma guerra de tarifas lá nos Estados Unidos, um suposto escândalo em Paris e até o legado político de um ex-presidente. Uhum, A missão aqui é tentar enxergar o que está por trás das manchetes, sabe? Porque a primeira impressão, a gente vai ver que ela quase nunca conta a história toda. quase nunca. Então, para organizar a conversa, vamos começar com um contraste na economia que me chamou muito a atenção. De um lado, o Brasil com uma notícia boa sobre inflação. Sim, uma projeção melhor. Exato. Do outro, a gente olha para o passado recente do ZEUA para ver como as coisas podem, assim, dar muito errado. Um alerta, né? Um baita alerta. Depois, a gente analisa como uma suposta vitória comercial do Brasil pode ser, na verdade, uma armadilha. Esse ponto é fascinante. Aí pulamos para a Europa para desmontar uma polêmica envolvendo a primeira-dama Janja num evento de moda. Que deu o que falar. E por fim a gente fecha com uma reflexão sobre memória, justiça, olhando para a defesa do legado do Jair Bolsonaro e as acusações que o governo dele enfrentou, principalmente durante a pandemia. Parece muita coisa, mas os temas se conectam de um jeito bem interessante. Se conectam, exatamente. Então vamos lá, começando pela economia brasileira. Ok. O mercado parece que finalmente deu uma acalmada, né? A projeção de inflação para 2025 foi revista para baixo, agora está em 4,4%. O que coloca o índice dentro do teto da meta. É uma notícia muito boa. Muito boa. Se a gente lembrar que em março a previsão era de quase 6%, nossa, a mudança é enorme. Sem dúvida. É o tipo de notícia que a equipe econômica, especialmente o ministro Haddad, deve estar comemorando. Com certeza. Mas o que eu achei genial na análise que a gente recebeu é como ela usa essa calmaria aqui no Brasil. Para iluminar o caos do outro lado. Exato, para iluminar o caos que uma política econômica errada pode causar. E aí nos leva direto para os Estados Unidos da era Trump. É um estudo de caso quase perfeito, sabe? De consequências não intencionais, né? E que consequências? A análise detalha uma situação que parece assim roteiro de comédia, se não fosse trágico. É verdade. O então secretário do Tesouro americano implementou uma política de tarifas que fez o quê? Fez o preço da carne explodir. Uma inflação de 17%, né? É muita coisa. 17%. E a justificativa oficial para isso é inacreditável. Qual foi? Culparam imigrantes que estariam trazendo gado doente da América do Sul. Ah, não. É o bode expiatório clássico. Totalmente. Mas os economistas, claro, foram direto na causa real. As próprias tarifas. Sim. É que a economia global não é simples, né? Não é um jogo de tabuleiro. A análise usa o exemplo da JBS, que é perfeito para a gente entender isso. Sim, eu vi. A JBS não exporta só carne para os Estados Unidos. Não. Ela exporta um tipo específico de carne magra, que é essencial para a produção de hambúrgueres lá. Eles misturam com a carne americana, que é mais gordurosa. É uma cadeia produtiva, sabe? Totalmente integrada. Entendi. Ou seja, eles precisam do nosso produto para fazer o produto deles. Exatamente. Aí quando você vai lá e aplica uma tarifa de 50% sobre essa carne brasileira, você não está protegendo a indústria local. Você está quebrando a linha de produção deles. É um tiro no pé. Um tiro no pé. O mesmo aconteceu com a indústria de carros. Uma peça chegava a cruzar a fronteira entre EUA, México e Canadá várias vezes durante a fabricação. Nossa. Cada vez que cruzava, virava um novo custo, um novo problema. Foi um desastre para a própria indústria que supostamente queriam proteger. E tem um ponto que beira o surreal, que é a imposição de tarifas sobre produtos que os Estados Unidos nem produzem. Nem produzem em escala, né? Café, banana. Qual era a lógica de taxar o café a não ser punir o próprio consumidor americano? Não tem lógica. Não existe uma grande indústria de café na Flórida para ser protegida. Pois é. E é aí que a análise levanta uma questão central e, assim, bem provocadora. Que é? Isso foi só incompetência ou havia algo mais? Uma espécie de sabotagem deliberada para criar inflação e, com isso, minar a popularidade do próprio presidente. Uau! Isso é forte. Parece teoria da conspiração, mas a análise argumenta que os erros foram tão primários que a dúvida fica no ar. E a desaprovação dele já vinha crescendo na época, né?
Sim, o material cita o agregador de pesquisas do Nate Silver, que mostrava um saldo negativo de mais de 13 pontos para ele. Então, a análise sugere que talvez alguém, dentro do próprio governo, estivesse jogando contra. Que loucura. E essa história das tarifas, ela tem uma continuação recente que nos traz de volta ao Brasil e a esse tema das narrativas, né? Sim, da redução das tarifas. Isso. Houve uma redução e alguns setores aqui no Brasil comemoraram como se fosse uma grande vitória diplomática. Sim, e é aqui que a gente precisa pegar a lupa para olhar de perto. A comemoração ignora a regra número 1 do comércio. Tudo é relativo. Como assim? Não adianta olhar só para a sua tarifa, você tem que olhar do seu concorrente. No caso do café que a gente acabou de falar, Certo. a tarifa do Vietnã, um dos maiores concorrentes do Brasil, foi simplesmente zerada. Caiu para 0. Peraí, então a nossa tarifa caiu um pouco, mas a do nosso principal concorrente foi eliminada. Exatamente. A tarifa sobre o café brasileiro caiu de 50% para 40%. Parece bom, né? Isoladamente, sim. Mas se a do vietnamita foi para 0, quem ficou mais competitivo na prateleira do supermercado americano? O vietnamita, claro. Nossa, então o que foi vendido como uma vitória, na prática, Na prática, pode ter nos deixado numa posição pior do que antes. é a clássica vitória de pirro. Perfeito. É a armadilha de olhar o número isolado. E a análise crítica, como essa narrativa de vitória, foi comprada inclusive por grandes jornais, citando uma manchete do Globo, que tratava o assunto só como um recuo do Trump. Sem analisar o impacto competitivo real. Exato. É um exemplo perfeito de como uma manchete pode simplificar a realidade a ponto de, invertê-la. Falando em manchetes que criam percepções equivocadas, isso é um gancho perfeito para o nosso próximo tema. O da primeira-dama. Exato. A análise também desmonta uma história que causou um barulho enorme envolvendo a Janja em Paris. A acusação, estampada numa matéria do site Poder 360, era de que ela teria gastado R$344 mil de dinheiro público num evento de moda. E a forma como a história é desconstruída é um estudo de caso sobre desinformação. Primeiro ponto mais crucial: o dinheiro não foi gasto por ela. Não foi. Não, foi um investimento da Apex Brasil. E é importante explicar o que é a Apex, né? É a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, é um órgão de Estado, não de governo. Sim, ela já existe há muito tempo. Há décadas. Atuou nos governos Temer, Bolsonaro. A função dela é justamente essa: gastar dinheiro para promover produtos brasileiros lá fora e abrir mercados. Ou seja, o trabalho da Apex é, por definição, investir em ações como essa. E qual era o objetivo desse evento específico em Paris? O foco era a moda sustentável brasileira. A ideia era conectar um grupo de empresárias do Brasil, muitas de pequeno e médio porte, com potenciais compradores e investidores na França, que é um dos maiores mercados de moda do mundo. Entendi. Os R$344 mil não foram para o bolso de ninguém. Foram o custo para organizar o evento. Aluguel de espaço, logística, curadoria, tudo para criar essa vitrine para as marcas do Brasil. E onde a Janja entra nisso, porque a presença dela foi o que gerou a polêmica toda. Então, a explicação é bem simples. Ela já estava na Europa, na mesma data, acompanhando o presidente Lula numa viagem oficial. Ah, tá. A participação dela no evento da Apex foi para dar apoio e visibilidade para a iniciativa. Como primeira-dama, ela tem acesso a figuras importantes, como a esposa do presidente Macron, por exemplo. Certo. Usar essa influência para abrir portas para empresárias brasileiras é, na verdade, parte do papel que se espera de uma primeira-dama em viagens oficiais. Então, o que era uma ação de fomento à exportação totalmente dentro das atribuições de uma agência de Estado, Foi transformado por uma manchete numa história de esbanjamento pessoal. a distorção é completa. Que é quem gastou e por quê, adiciona-se uma figura pública, a primeira-dama, e pronto. Você tem um escândalo fabricado. Um escândalo fabricado que viraliza, enquanto a verdade, que é mais complexa, mal consegue ser ouvida. É impressionante como a política se resume, muitas vezes, a essas batalhas de narrativa. E isso nos leva direto ao nosso último bloco de análise. Que é sobre a disputa pela memória
e pelo legado. Exatamente. A análise parte de um artigo do Fábio Wagengarten, na Folha de São Paulo. Sim, um artigo em que ele defende o que chama de carreira irretocável de 40 anos do Jair Bolsonaro e lamenta uma possível prisão dele. Uma peça de defesa bem forte. Muito forte, tenta construir a imagem de um homem público injustiçado. E como a nossa análise contrapõe essa visão. De forma bem direta, primeiro questiona a própria ideia de uma carreira irretocável. Cita, por exemplo, o esquema conhecido como rachadinha, que, segundo as investigações e delações, seria uma prática antiga que atravessou décadas da vida parlamentar da família. Só isso já torna o termo irretocável meio difícil de sustentar, né? E tem também a ironia de quem está fazendo a defesa, certo? Exatamente. A análise ressalta que essa defesa apaixonada vem do Wagengarten, que foi o pivô de um dos primeiros grandes escândalos do governo Bolsonaro. O conflito de interesses. O claro conflito de interesses. Ele comandava a Secretaria de Comunicação do governo e, ao mesmo tempo, as empresas privadas dele recebiam dinheiro de emissoras de TV e agências contratadas por esse mesmo governo. No mínimo, uma escolha curiosa de porta-voz para falar de conduta irretocável. Pois é. A análise também aborda outras controvérsias, como a proposta de afastar o deputado Derrite da relatoria de um projeto de lei antifascismo. Sim, sob a suspeita de que as ações dele contra a Polícia Federal poderiam acabar beneficiando um crime organizado. Mas o ponto principal parece ser essa desconexão entre os crimes pelos quais Bolsonaro foi julgado e aqueles que, segundo o autor, tiveram um maior impacto na vida das pessoas. Sim, e esse é o clímax da reflexão. A análise cita uma frase do jornalista Otávio Guedes que resume bem essa percepção. Qual frase? A de que a condenação do Bolsonaro por tentativa de golpe saiu barato. Saiu barato. E por que barato? A resposta, segundo o argumento, está na pandemia. Entendi. O argumento é que os crimes com maior custo humano, com maior impacto na vida de centenas de milhares de famílias, foram os cometidos durante a crise da Covid-19. E a lista de acusações é pesada. Muito pesada. O atraso deliberado na compra de vacinas, a campanha sistemática contra o isolamento social, a promoção de aglomerações, a defesa de tratamentos sem eficácia. A análise chama isso de uma verdadeira propaganda do vírus. E o material lembra que tudo isso foi investigado, né? A CPI da Covid produziu um relatório gigantesco. O relatório com dezenas de pedidos de indiciamento. E o que aconteceu com ele? Foi engavetado. O então Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, arquivou a maior parte das investigações que miravam o alto escalão do governo. Nossa! Então, a percepção que fica e que a análise explora é a de uma imensa falta de responsabilização. A condenação por tentativa de golpe é grave, claro. Mas, para muitas pessoas, a grande dívida com a justiça diz respeito às vidas que poderiam ter sido salvas. Ficou uma dor que não foi processada judicialmente. Ao das contas, o que essa jornada por todos esses temas nos mostra? A gente viu que uma tarifa pode não ser o que parece. Uma vitória comercial pode ser uma derrota. E um escândalo pode ser uma ação de governo distorcida. O fio que conecta tudo isso é a enorme distância que muitas vezes existe entre a narrativa que nos é apresentada e a realidade dos fatos. Perfeitamente colocado. Todos esses exemplos da economia à política reforçam a mesma lição: a necessidade de desconfiar da primeira camada de informação. De cavar mais fundo. É preciso cavar mais fundo, entender os interesses por trás de cada versão, checar os dados e, principalmente, pensar nas consequências reais das decisões, que muitas vezes são o oposto do que o discurso oficial alega, né? Isso nos deixa com uma pergunta para continuar a reflexão. Em um mundo tão polarizado, inundado por desinformação, por essas batalhas de narrativas, como nós, como sociedade, podemos construir um sistema eficaz de cobrança e responsabilidade? Uma ótima pergunta. Como garantir que as consequências de ações que afetam milhões de vidas, seja na economia, na política ou numa crise de saúde, não se percam no meio do barulho e da fumaça das versões convenientes?